Olá, estudante de Anatomia Humana. Seja muito bem-vindo aqui no canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Na videoaula de hoje, vamos estudar a osteologia do tronco. Na formação do tronco, vamos encontrar ossos situados na coluna vertebral e na caixa torácica. Na formação da coluna vertebral, encontram-se as vértebras e os discos intervertebrais. Observem que entre uma vértebra e outra ocorre a presença de um disco intervertebral. A caixa torácica é formada pelo osso externo, mais as cartilagens costais e as costelas. Então, na formação da caixa torácica, contamos com a participação do osso externo, das costelas e das cartilagens costais. Estamos observando a coluna vertebral através de uma vista anterior e através de uma vista posterior, onde percebemos que esta caracteriza-se por ser uma haste reta. Agora, se visualizarmos a coluna através de uma vista lateral, encontramos a presença de curvaturas na coluna vertebral. Quanto à função realizada pela coluna vertebral, é de conhecimento que esta sustenta o crânio. Como estamos visualizando, o crânio está apoiado sobre a coluna vertebral. Também é função da coluna vertebral transmitir o peso do corpo para os membros inferiores. Observamos nesta região a conexão da coluna vertebral com os membros inferiores. Assim, a coluna vertebral transmite o peso do corpo para os membros inferiores. Estamos observando uma figura onde foi realizado uma dissecção na parte posterior das vértebras e ao retirarmos as estruturas que estão na parte posterior das vértebras, observamos que a coluna vertebral circunda e protege a nossa medula espinhal. E por fim, é de conhecimento que a coluna vertebral serve de ponto de fixação para músculos. Esta estrutura anatômica que visualizamos numa vista posterior e também através de uma vista lateral, serve de ponto de fixação para músculos. Observamos um grande músculo chamado de trapézio que está se fixando em estruturas da coluna vertebral e observamos também o latíssimo do dorso se fixando em estruturas da coluna vertebral. Na coluna vertebral, encontramos 5 regiões. A região cervical é a região mais alta de nossa coluna vertebral. Na região cervical, vamos encontrar 7 vértebras. As vértebras da região cervical estão situadas no pescoço. Inferiormente à região cervical, visualizamos a região torácica.
Na região torácica há a presença de 12 vértebras e as 12 vértebras torácicas estão se articulando com as costelas. Inferiormente à região torácica, encontramos a região lombar. Na coluna lombar, vamos encontrar 5 vértebras lombares. Inferiormente à coluna lombar, encontramos a coluna sacral. E inferiormente à coluna sacral, encontramos a coluna cervical. Na coluna sacral e na coluna cervical, vamos encontrar uma fusão das vértebras sacrais e coxígeas. Muito bem. Como comentei anteriormente, na região sacral encontramos 7 vértebras. Na região torácica, 12 vértebras. Na região lombar, 5 vértebras. Na região sacral, um único osso, o sacro. E na região coxígea, um único osso, cóccix. Na região sacral e na região coxígea da coluna vertebral de um adulto, ocorreu a fusão das vértebras. Assim, a coluna vertebral de um adulto apresenta um total de 26 ossos. É de conhecimento que as vértebras cervicais suportam a cabeça e permitem a sua movimentação. As vértebras torácicas articulam-se com as costelas e apresentam pouco movimento. As vértebras lombares são grandes e fortes. As vértebras sacrais formam uma massa sólida que está fundida à pelve. E as vértebras coxígeas também formam uma massa sólida, e esta massa sólida é o resquício da cauda, que nós humanos não apresentamos. Na coluna vertebral, vamos encontrar curvaturas. As curvaturas existentes na coluna vertebral ajudam a manter a resistência e o equilíbrio na posição ereta. Observamos na região cervical uma lordose cervical, onde a coluna cervical é côncava posteriormente. Na região torácica, observamos uma cifose, onde a coluna é convexa posteriormente. Na região lombar, observamos uma lordose, onde a coluna é côncava posteriormente. E na região sacral, observamos uma cifose, onde a coluna é convexa posteriormente. Estas curvaturas são consideradas normais. Agora, quando as curvaturas tornam-se acentuadas, estamos se deparando com uma situação patológica. Pode ocorrer a presença de curvaturas acentuadas. Quando a curvatura é acentuada na região torácica, se deparamos com uma hipercifose.
Quando a curvatura é acentuada na região lombar, se deparamos com uma hiperlordose. Estrutura geral das vértebras. Uma vértebra apresenta anteriormente uma massa sólida que denominamos de corpo vertebral. O corpo vertebral é a região da vértebra que apresenta a maior quantidade de massa óssea. Superiormente e inferiormente ao corpo vertebral, normalmente encontramos um disco intervertebral. O corpo, então, é uma estrutura posicionada anteriormente e posteriormente ao corpo vertebral vamos encontrar um arco ósseo, o arco vertebral. Notem que entre o corpo e o arco ocorre a presença de um forame, o forame vertebral. Normalmente, pelo forame vertebral, cruza a nossa medula espinhal. Estas estruturas citadas, corpo, arco e forame, são visualizados nesta outra figura. O corpo, o arco e o forame. Notem a presença de diversos processos que estão se originando do arco vertebral. O processo pode ser caracterizado como uma projeção óssea. Observamos um processo que origina-se do arco em direção posterior, o processo espinhoso. Observamos um processo que origina-se do arco em direção lateral, o processo transverso. Tanto o processo espinhoso quanto o processo transverso são locais de fixação para músculos. Agora, o processo articular que projeta-se superiormente e inferiormente, como o próprio nome está indicando, processo articular serve para a vértebra se articular com a vértebra que está acima e abaixo. Então, aqui visualizamos o processo articular superior e, neste ponto, visualizamos o processo articular inferior. As estruturas citadas anteriormente são encontradas em quase todas as vértebras. Agora vamos identificar as características gerais das vértebras cervicais, lombares e torácicas. Características das vértebras cervicais. Normalmente, as vértebras cervicais apresentam forame no processo transverso, que serve de passagem para a artéria vertebral, como visualizamos nesta figura, a artéria vertebral cruzando pelos forames
existentes no processo transverso das vértebras cervicais. A artéria vertebral vai levar sangue oxigenado para o nosso encéfalo. As vértebras cervicais, da C2 até a C6, podem apresentar processo espinhoso bífedo, ou, em outras palavras, processo espinhoso bifurcado. C2 é a nossa segunda vértebra cervical. Da segunda vértebra cervical até a sexta vértebra cervical, pode ocorrer a presença de processo espinhoso bífedo. A primeira vértebra cervical, o atlas, é uma vértebra especial, porque o atlas apresenta características próprias. O atlas, a vértebra C1, não possui um corpo e também não possui processo espinhoso. Não possuir corpo e processo espinhoso é uma característica da primeira vértebra cervical, o atlas. Esta vértebra recebe o nome de Atlas em alusão ao deus Atlas da mitologia grega, que carrega sobre o seu dorso o globo terrestre. O atlas vértebra carrega sobre o seu dorso o crânio. Então, o nome da primeira vértebra cervical é atlas. A segunda vértebra cervical, a C2, também apresenta características próprias e tem um nome, o áxis. Estamos visualizando o áxis através de uma vista posterior, onde observamos no áxis a presença de uma estrutura óssea que chamamos de processo odontoide ou dente do áxis. O termo áxis significa eixo. Visualizamos na vértebra áxis um eixo que chamamos de dente ou processo odontoide. Características das vértebras torácicas. Primeiramente, as vértebras torácicas recebem as costelas. Para que as vértebras recebam as costelas, a natureza colocou nas vértebras torácicas facetas articulares ou fóvias articulares. Observamos 3 fóvias articulares na vértebra torácica. Fóvea pode ser caracterizada como sendo uma cavidade rasa. As fóvias articulares são para receber as costelas. Observamos fóvea no corpo vertebral e observamos fóvea no processo transverso. Uma segunda característica das vértebras torácicas é a presença de um processo espinhoso longo e inclinado para baixo. As vértebras lombares, que estão numa região mais baixa de nossa coluna,
apresentam um corpo vertebral grande. Quanto mais baixo está a vértebra, maior é o corpo vertebral. O corpo das vértebras lombares é grande para suportar o peso sobre ele. As vértebras lombares apresentam o seu processo espinhoso de forma quadrada. O processo espinhoso é quadrado, é largo e espesso. Há um grande músculo fixado no processo espinhoso das vértebras lombares, o músculo latíssimo do dorso. Então a natureza fez o processo espinhoso das vértebras lombares forte, grande, largo e espesso. Visualizamos agora o sacro e o cóccix, que se formaram pela fusão das vértebras sacrais e coxígeas. O sacro se formou pela fusão das vértebras sacrais e o cóccix se formou pela fusão das vértebras coxígeas. Estamos visualizando forames sacrais no sacro, por onde cruzam fibras nervosas. Estamos observando a face pelvina do sacro que está direcionada para a pelve. O cóccix, como comentado anteriormente, é o resquício da cauda. No cóccix, podemos encontrar de 4 a 5 vértebras coxígeas fundidas. Agora estamos visualizando o sacro e o cóccix através de uma vista posterior, onde observamos lateralmente a presença de uma face auricular, onde o sacro se articula com os ossos do quadril. Nesta figura de vista posterior, também estamos visualizando a presença de forames sacrais posteriores. E sobre a linha mediana, visualizamos a presença da crista sacral mediana, que se formou pela fusão dos processos espinhosos das vértebras sacrais. O disco intervertebral, que localiza-se entre os corpos vertebrais, é uma estrutura anatômica constituída de fibrocartilagem. Este é um disco fibrocartilaginoso. Os discos intervertebrais atuam como um coxim, um travesseiro entre as vértebras. Estes amortecem e absorvem os impactos sobre a coluna vertebral. Estamos visualizando no disco intervertebral a presença de uma região central gelatinosa que denominamos de núcleo pulposo. Nas extremidades do núcleo pulposo localiza-se o anel fibroso.
estrutura que retém o núcleo pulposo no interior do disco intervertebral. Assim, o núcleo pulposo atua amortecendo impactos e o anel fibroso impede que o núcleo pulposo venha a extravasar, venha a escapar. Nesta figura, estamos observando um corte sagital que passou pelas vértebras lombares e assim visualizamos o anel fibroso na parte externa e o núcleo pulposo na parte interna do disco intervertebral. Nesta figura, estamos visualizando neste ponto a presença de uma hérnia de disco. Uma hérnia é uma projeção, neste caso, observamos neste ponto uma projeção do núcleo pulposo. A hérnia pode ser provocada pelo enfraquecimento do anel fibroso. Neste local, o anel fibroso se tornou mais fraco. Assim, o núcleo pulposo extravasou e se projetou em direção de um nervo espinhal. Normalmente, as hérnias de disco encontram-se nesta região e assim ocorre a compressão de um nervo espinhal, ocasionando o surgimento de dor irradiada em todo o trajeto deste nervo espinhal. Vamos agora estudar os ossos que compõem a nossa caixa torácica. Começamos pelo osso externo, que é um osso chato, plano e ímpar, localizado na parte anterior do tórax, o qual articula-se com a clavícula e com as costelas através das cartilagens costais. O osso externo apresenta 3 porções, uma porção superior, uma porção média e uma porção inferior. A porção superior do osso externo chamamos de manúbrio. A porção média é o corpo e a porção inferior o processo chifoide. Manúbrio, corpo e processo chifoide são as 3 porções do osso externo. Quanto às costelas, encontramos 12 pares de costelas. Estes 12 pares de costelas apresentam-se fixados às vértebras torácicas. Observamos entre uma costela e outra a presença de um espaço, o espaço intercostal, e observamos também que as costelas
para se articularem com o osso externo, contam com a participação das cartilagens costais. As costelas apresentam uma classificação. As 7 primeiras costelas são chamadas de costelas verdadeiras. A contagem sempre vai se dar de cima para baixo, ou melhor, de superior para inferior. As 7 primeiras costelas são consideradas costelas verdadeiras, porque articulam-se com o osso externo, através das cartilagens costais. A 8ª costela, a 9ª costela e a 10ª costela são falsas costelas, porque não alcançam o osso externo, mas sim a cartilagem costal da costela que encontra-se acima. 8ª, 9ª e 10ª costela são costelas falsas. As 2 últimas costelas são chamadas de costelas flutuantes, ou seja, a 11ª e a 12ª costela são costelas flutuantes, pois estas não alcançam estruturas anatômicas na sua parte anterior. Elas terminam no meio da musculatura do abdômen. Estamos observando agora algumas estruturas presentes em uma costela. A curvatura que a costela apresenta denominamos de ângulo. Observamos uma extremidade um pouco alargada, a cabeça da costela, que vai se articular com o corpo das vértebras. Observamos também uma rugosidade, o tubérculo da costela, que vai se articular com o processo transverso das vértebras. Entre a cabeça e o tubérculo, encontramos um estreitamento, uma constrição, o colo da costela. E na borda inferior da costela há uma canaleta, o sulco costal, local de passagem de vasos e nervos. Nesta figura, estamos observando a articulação da cabeça da costela com o corpo da vértebra. E neste ponto, estamos observando a articulação entre o processo transverso da vértebra e o tubérculo da costela. Esta mesma situação identificamos nesta imagem de vista superior. A cabeça articula-se com o corpo da vértebra e o tubérculo articula-se com o processo transverso da vértebra. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Obrigado pela atenção de vocês. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida. Inscreva-se no nosso canal. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.